Amos 3:7. Vejam, Amós 3:7. Now the power of revelation brings stimulation to the believer. Agora, o poder da revelação traz estímulo ao crente. For the power of wine, natural wine, is to stimulate. Pois o poder do vinho, o vinho natural, é um estímulo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos preparando 1 Coríntios, capítulo 11. Coríntios 11, o versículo 12. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amado Pai, queremos sempre descansar no assim diz a Bíblia, no assim diz o profeta, no assim diz o Senhor. Necessitamos sempre de dar crédito à palavra, a palavra mais antiga, mas que nunca ficou sem cumprimento. Tudo o que ela diz, desde o princípio até aqui o fim, tudo está se cumprindo corretamente. Estamos agradecidos pela oportunidade de viver num tempo como este, no tempo da revelação de todas as coisas, a restauração de tudo, onde podemos firmar a nossa fé. Ajuda a sua igreja, conceda-nos tua bênção, para que possamos sempre aprender contigo, com a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar sobre costume ou doutrina.
Por incrível que pareça, as coisas que hoje eles chamam de costume, elas eram doutrinas, mas eles apelidaram estas coisas de costume. Eles nunca puderam tomar como doutrina. Nós lemos aí sobre o cabelo. O cabelo da mulher foi dado em lugar de véu. O profeta disse: se você coloca outra coisa sobre o cabelo, já não é véu mais, é um chapéu. O cabelo foi dado no lugar de véu. E a própria natureza está mostrando para o homem que é desonroso o homem ter cabelos crescidos. Em outras palavras, é honroso. É o que nós vemos aqui. É honroso para a mulher ter seus cabelos crescidos e é desonroso para o homem ter seus cabelos compridos. Eles chamaram isso de costume. Até hoje as igrejas que não têm doutrina, eles dizem que quando Paulo escreveu, diz: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Como que podem mudar o sentido da palavra do próprio versículo? Eles mudam o sentido do versículo. E se alguém quiser ter tal costume, então eles dizem assim: o costume de ter cabelo comprido, se você quiser ter tal costume, nós não somos contenciosos, nem as igrejas de Deus. A Bíblia nem está falando sobre isso. Quando a Bíblia está dizendo: se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume. Nós não temos tal costume de contender, de ser um contencioso. Eles já puseram diferente. Se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume de que a mulher use cabelo comprido. Quer dizer, mudou totalmente o sentido da própria Bíblia. A Bíblia não diz isso. A Bíblia está dizendo que se você quiser contender com a doutrina de que a mulher pode orar com a cabeça descoberta, Paulo diz: nós não temos o costume de contender, nós obedecemos. Nós cremos do jeito que está escrito. Isto é o que Paulo está dizendo. Mas eles colocam tudo como costume. Hoje, as melhores igrejas, você sabe que aquelas igrejas que de primeiro elas tinham a doutrina de cabelo comprido, de mulher não usar roupa de homem, a calça esporte e da maquiagem. Hoje eles dizem que tudo isso é costume. Mas Paulo e Pedro, eles não disseram que era costume. Eles mostraram que aquilo era doutrina, não costume. O costume que eles tinham, o povo, era de contender o que Paulo pregava. O costume, que era um hábito que eles tinham, era de não crer no que Pedro ensinava. Isto é o mesmo costume que têm os pregadores e as igrejas, as denominações. Eles têm esse costume de desobedecer a palavra e de mudar o sentido da palavra. E Paulo estava mostrando que nós não temos tal costume. Para começar, você vê o parágrafo. Bom, vamos na mensagem ainda? Na Bíblia. 1 Coríntios 14, 34 e 37. O que Paulo ensina: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas que estejam sujeitas, como também ordena a lei. O bom pregador, isso a gente não precisa ser teólogo, eu nunca estudei,
Não precisa ser teólogo. Simplesmente você vai olhar na Bíblia que Paulo está dizendo para as mulheres ficar caladas nas igrejas. Agora, Paulo nem ousava dizer para a mulher ministrar como ele ministrava. As que ajudavam Paulo, como Febe e outras que ajudavam, conforme está em Romanos 16, não era ministrar a palavra pregando, era ajudar apenas. As pessoas são um auxílio na igreja. O seu silêncio, a sua atenção, você está ajudando. Porque tem uma pessoa que não ajuda, ela atrapalha. Se ela estiver na igreja conversando na hora da pregação, ela não ajuda, ela atrapalha. Tanto faz mulher como homem. Então, que seja uma ajuda nessa ministração. Agora, Paulo nunca disse que a mulher podia pregar. Não tem um versículo na Bíblia que Paulo fez de uma mulher uma ministra. Então, você vai ministrar a palavra. Por quê? Ele diz aqui, você não pode contrariar a própria Bíblia. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Se você for olhar por um lado do silêncio, não é só a mulher que tem que ficar calada. Não, é porque as mulheres daquele tempo, da igreja de Corinto, conversavam demais. Quando foi que as mulheres conversaram pouco? Qual a igreja? Está entendendo? Qual tempo, qual a igreja que a mulher conversou pouco? Que tempo? Ele diz que é 28 de fevereiro, que é o mês de fevereiro, porque só tem 28 dias, conversa menos. É? Mas essa daí não é questão. Não estou contra a mulher, vocês têm que saber que é assim mesmo. A coisa é assim. Tem homem também que é um papagaio, converse mais. Mas aquilo ali é uma afinidade da mulher, da própria mulher. É uma costelinha que saiu do homem que eu vou te falar. Conversa mesmo. E, se possível, ela não fica calada é hora nenhuma. Não quero entrar nesse ponto também. Não quero entrar nem no lar. Certo? Eu quero falar com você sobre outras coisas. Mas que as mulheres estejam caladas nas igrejas. Se era para ficar calada, você pensa bem, se uma mulher pregando, ela está calada. Aí eles vêm com aquela doutrina. Isso daí era para o tempo de Paulo. Quando você diz a cura divina, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ei, glória! Doutrina, cura divina, né? Mas e essa outra? A mulher fica calada na igreja. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ei, glória! Certo? É isso que você tem que glorificar. Porque não é costume. O costume dela é de conversar. Mas a doutrina da Bíblia, o mandamento, é para ela ficar calada nas igrejas, não ser uma pregadora. A mulher que prega, você tem que ser muito sério para dizer que ela está calada. Está calada. Está ministrando, os homens estão tudo escutando ela pregar. Não, mas ela está calada. Bom, você ficou doido, eu não sei. Agora, é o que a Bíblia diz, Laodiceia, cega, nua, infeliz e não sabe. A pessoa, ela não tem consciência do que está fazendo a coisa errada e dizendo que não. Então não vai adiantar você querer corrigi-la. Ela é cega, nua, infeliz e o pior de tudo que não sabe. Quando não sabe e faz essas coisas, então é louca. Tem problema mental. Está fazendo a coisa errada e a mulher está de short, você vai pôr roupa, você está quase nua. Não, eu estou vestida. Bom, o lugar dela é o manicômio. Porque você falou e ela ainda achou que ela está vestida. E ela não está. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar. Agora, isso daqui não é um costume, é uma doutrina. Eles dizem que era costume. E Paulo, então, tinha que falar para aquelas mulheres ficar calada na igreja de Corinto. Isso aí eu também tenho que falar para as mulheres ficar calada na igreja de Franca. Em qualquer igreja. Tem que falar para elas ficar caladas. É pregar o que Paulo pregou. As mulheres estejam caladas na igreja lá em Roma. Que as mulheres estejam caladas na igreja na Galácia. E assim por diante. Mas é que a igreja de Corinto era uma igreja mais infantil e ela precisava de aprender mais. Ela precisava de aprender. E ela
teve aquelas fraquezas para poder nos ajudar. Não era preciso Paulo escrever em todas as igrejas e corrigir todas as igrejas e falar para a igreja de Roma: olha, eu quero que as mulheres fiquem caladas nas igrejas. Paulo não repetia a carta. Se vocês notarem, ele tomou aquela carta para a igreja de Corinto, ele falou sobre cabelo, a igreja de Corinto ele falou sobre dons. Por quê? A igreja de Corinto ele falou sobre ceia. Porque tudo na igreja de Corinto eles faziam a coisa da forma desordenada. Mas precisava de ter uma igreja, criança, que nem a igreja de Corinto, 1 Coríntios 3. Eu leite vos dei a beber, não pude lhes dar manjar, porque vocês não podem suportar, e nem ainda o podeis, porque sois menino, diz Paulo. Agora, acho que a igreja, ela devia sentir muito. Pois, espera, você sabe o que Paulo chamou nós? De menino, de criança. Você já pensou bem se chegar num velho que nem eu, com essa cabeça branca, e chamar eu de menino? Aí eu vou ficar nervoso, vou querer brigar com os outros. Não. Paulo chamou a igreja inteira de menino. A igreja inteira. Diz: eu não posso ensinar coisas profundas para vocês, porque vocês são crianças. E ali tinha barbado, ali tinha cabeça branca, ali tinha de tudo, gente responsável. Mas eles entenderam que Paulo estava falando o certo. Porque eu ensino e vocês sempre desobedecem. Quem faz isso é o quê? É menino. Eu digo: não faça isso. Tenho que voltar e dizer: não faça isso. Então vocês são crianças, são meninos. Mas ninguém gosta de ser chamado de menino. Um homem, se você chamar um homem de menino, nosso Deus, de moleque, principalmente de moleque, né? Ô moleque. Aí o homem fica bravo. Paulo chamou a igreja de menina. É a mesma coisa de chamar um de moleque. Ninguém gosta. Agora, se teve ação de menino, se falou e não cumpriu, se ouviu e não obedeceu, meninos. É homem menino, é mulher menina. Muitas vezes você fala menina para uma mulher, ó, aí para ela é um elogio. A menina, talvez ela está velha, a menina. Ela não toma como um sentido pejorativo, mal da palavra, mas ela toma pelo lado bom. Menino, eu estou nova. Agora, se falar para um menino, você está me chamando de moleque? Eu vou te mostrar que eu sou. Vai mesmo. Você vai mostrar que você é Caim? Vai mostrar. Eu vou te mostrar o que eu sou. Então, a igreja de Corinto precisava ter existido para poder sofrer correção, apanhar, ser chamado de menina. E Paulo poder falar para elas isso daqui. Vamos repetir: as mulheres estejam caladas nas igrejas. Tinha que ter quem conversava muito lá, para poder depois Paulo alertar todas as igrejas. Porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como ordena a lei. Bom, isso daqui é o que eu estou dizendo. Não precisa ser um teólogo para entender esse versículo. É só ir lá na lei e procurar na lei de Moisés uma sacerdotisa. É para ficar como ordena a lei. Então, na lei você não vai encontrar uma sacerdotisa. E por que hoje eles colocaram a mulher como uma profetisa? E profetiza para eles é pregadora. Mas a profetisa lá no Antigo Testamento, que elas profetizavam, ainda não era uma pregadora. Porque a profecia a mulher pode usar dentro da igreja, se ela tem a direção de Deus naquilo também, dá uma profecia e tem a interpretação, tudo bem. Porque Paulo diz para ficar calado, não nesta hora da profecia. Na hora da profecia, se tem uma profecia, não é ela, é Deus que fala, certo? Mas na hora de ministrar a palavra, não. Ministrar é sacerdócio. Aí é diferente. Mas tem gente na igreja que tem o dom de profecia, são casamenteiras.
na igreja, o senhor falou que você deve namorar com o fulano. Fulano depois vai te bater até. O senhor falou que é para ele te bater. Aí vem a profecia. E eles estão atrás desse tipo de profecia. Não, a profecia, ao ministrar a palavra, isso é para o ministro, é para o sacerdócio. Não para quem tem um dom de profecia, que pode dizer para você, porque quem tem um dom de profecia vai dizer para você o que vai acontecer com você. O irmão Branham mesmo ensina assim, ele vai te avisar, não vai no serviço amanhã, porque vai acontecer um acidente. Não vá. Aí tem gente que parece que escutou para não ir no serviço nunca. Você não vai trabalhar porque senão dá um acidente. Você não vai trabalhar nunca. Você nunca vai trabalhar. Muito bem. Mas fica como ordena a lei. Então você vai lá na lei, você não encontra uma mulher sacerdotisa. Você encontra sacerdote. Por que sacerdote? Porque depois viria Cristo, e era um homem, era sacerdote. Por isso Deus não tem sacerdotisa. Quem tinha sacerdotisa era outros, talvez na igreja de Éfeso, que não era de Paulo, ele já tinha uma sacerdotisa naqueles dias. E Paulo já estava ensinando eles que não existia nada disso de mulher ser uma pregadora. Era para ela ficar calada nas igrejas, assim como ordena a lei. Então, eu disse, não precisa de ser um teólogo para você ir lá na lei e procurar. Eu quero encontrar uma mulher pregadora, sacerdotisa, aqui na lei, porque Paulo falou, é para ficar como ordena a lei. A lei nem mencionava o nome dela. A lei nem mencionava o nome dela. As genealogias nem menciona o nome dela. A maioria, o nome é só de homem. O fulano gerou Beltrano, Ciclano e assim por diante. Não o nome dela. Para nós, ela gerou, mas para a Bíblia, ele gerou. Porque Deus é quem nos gerou. Nós fomos gerados pela palavra. E quando a palavra se fez carne, a palavra era um homem. E fomos gerados pela palavra. Isto é o que é importante. Amém. Aí Paulo vem mostrar para o povo de Corinto, no versículo 37 do capítulo 14 de 1 Coríntios, ele diz, se alguém cuida ser profeta, pregador, ensinador, ministrante, ou espiritual, ele ainda colocou num grau mais elevado, você é profeta ou espiritual. Porque se você não é profeta, você não é um pregador, você não é um ministro, mas que pelo menos você é uma pessoa espiritual. Que tem gente que não é ministro, mas também não é espiritual. E se tem na igreja o ministro, precisa haver os espirituais para ouvir o que diz o ministro. Se alguém é profeta ou espiritual, cuida ser profeta ou espiritual, aí Paulo diz, reconheça que as coisas que vos escrevo são costume? Diz, não, são mandamentos do Senhor. As coisas que eu escrevi, que eu falei para a mulher ficar calada na igreja, as coisas que eu vos escrevi, e diz que para ela não cortar o cabelo, e para o homem não ter cabelo crescido, vocês não tomam isso como costume. Eu escrevi isso daqui. Se você for profeta, quer dizer, um pregador, se você for espiritual, então você vai saber que as coisas que Paulo escreveu eram mandamentos, não era costume, era mandamento. Costume é um ato, um hábito que as pessoas têm. Paulo não veio falar contra os hábitos das pessoas, ele veio falar sobre doutrina, ele veio colocar doutrina para cada um. E o importante é que a doutrina da Bíblia, ela serve para hebreu, ela serve para gentil, ela serve para samaritano, é a mesma doutrina. Agora você pega os hábitos, a cultura de um país também, para outro país, diferencia, é diferente. Você chega ali, a coisa é diferente, a alimentação é diferente, o vestuário é diferente,
aquele modo de vida é diferente, são costumes que tem as nações, muitas vezes chamado de cultura das nações. Agora, o crente não. Se você vai na Bíblia e toma um crente, ele tem e ela tem que colocar roupa do jeito que a Bíblia diz. É no Brasil, é na América, é no Japão, e é lá entre os hebreus. Tem que vestir-se. Isso é Bíblia. Entende? E isso daqui vamos dizer, é o que é o céu. Isso daqui é a cultura divina. Entende? Você vive isso daqui, você não pode viver diferente. Porque naquele país, se você vai e vive diferente, o irmão Brana falou de um lugar que as pessoas vivem, e naquele dia tinha que colocar tudo roupa típica daquele dia. E pegou um que não tinha aquela roupa, prendeu. Porque ele não tinha aquela roupa, tinha que ter aquela roupa típica. Aquilo era o que aquele país cria, é a cultura daquele país. E a cultura de Deus é o que está na Bíblia. Já está tudo aqui para expor a natureza do cristão. Nenhuma mulher que vive cortando seu cabelo, ela vai no rápido. Que vive cortando. Se cortou e parou de cortar porque creu na palavra, é diferente. Deus já te vê de cabelo longo. Desde a hora que você creu e vai obedecer. E o homem que era um cabeludo e agora ele creu na palavra, ele diz, não, a Bíblia diz que é uma desonra para o homem ter cabelos crescidos. Então ele corta o seu cabelo. Deus não julga pelo tempo do cabelo comprido, mas pelo tempo de que ele creu, e Deus não leva em conta, diz a Bíblia, o tempo da ignorância. A ignorância que você não conseguiu crer naquilo. Mas agora que você crê, então você é julgado por aquilo que você crê. Então Deus já olha para você e você está salvo desde já. A mulher é salva desde já. Mas se dentro dela, olha para você ver o perigo, dentro dela, ela está na igreja. Mas na igreja, ela, como é que você está? Eu tenho uma vontade de acertar esse cabelo, eu não sei o que eu faço. Não sei o que faz meu marido, e meu marido é bravo, e eu tenho uma vontade de acertar. Não, ela está completamente fora da Bíblia. Ela não tem nada a ver com Bíblia, essa mulher não tem nada a ver com o céu. Porque o que Paulo ensinou não era costume, era mandamento do Senhor. Se você for espiritual, se você for profeta, quer dizer, em outras palavras, se você for um pregador, você saiba que Paulo estava ensinando, não era um costume, era mandamento do Senhor. Se você for espiritual, que as pessoas dizem, bom, eu não sou pregador, mas graças a Deus, eu sou espiritual. Então você saiba que o que Paulo ensinou é mandamento. Mandamento, a mulher não ter cabelos curto, ficar com cabelo curto, aquilo ali é mandamento de Paulo. Ele diz, você não pode ter cabelo curto, senão você rapa a cabeça. Paulo falou. Se você quer tosquear, rape a cabeça. Qual mulher aqui quer rapar a cabeça? Ela não quer rapar, ela quer fazer o seu penteado, seu cortinho, bonitinho, para mudar a sua aparência. É o que ela quer fazer. E do outro lado, o homem quer deixar o seu cabelo comprido também para mudar sua aparência. E eles usam daquela forma, amarra que nem a mulher, aquele rabo de égua assim. Você já escutou isso? Talvez escuta a primeira vez. Amarra e ele fica, garboso. Ele acha que é o andando, tipo, é homem e com um cabelo de mulher. E é o que a Bíblia diz, é desonroso. Aí vem alguém e diz, por que Sansão tinha cabelo comprido e não era desonra? Porque ele era nazireu. Você não é nazireu? Nazireu quer dizer uma pessoa escolhida desde o ventre da mãe. Esse é o nazireu. Jesus tinha o cabelo comprido, ele era nazireu. Sabe por quê? Porque a igreja estava nele. Enquanto a igreja estava em Cristo, até o Calvário, ali ele estava mostrando o seu cabelo comprido, porque a igreja estava nele. Aí Paulo vem, foi como a igreja ter saído dele. Paulo vem e mostra que agora é vergonhoso para o homem, porque não são todos os homens
que tem esse sinal de Nazireu. Não são. Então, aqueles escolhidos. Então, você tem Sansão, você tem Jesus, você tem Samuel. E assim você vai ter as pessoas que elas eram escolhidas. Agora, me diga que o filho de Davi era o escolhido. Ele foi contra o pai. Vocês lembram o nome dele? Absalão. Absalão, contra o pai. O seu cabelo bonito engarranchou na árvore. E Joabe veio e cortou-lhe o pescoço. Cortou o pescoço do filho do rei. E aquele cabelo bonito amarrado na árvore. Não era nazireu. O nazireu é o escolhido. Então, isso aí, eu já estou falando dos dois lados, que a pessoa tem isso na mente. Jesus era assim. Aí tem uns que é da de Sansão. Cabelo comprido, eu sou o Sansão. Ou não aguento carregar uma pipoca. Isso quer dar uma de Sansão, você dá um saco de cimento para ele, desmunheca tudo. Certo? Aí quer Sansão só no cabelo. Isso não é Sansão. Isso daí é que você está querendo mudar a sua natureza. Vamos passar sobre isso aí também, porque a minha intenção não é falar tanto sobre essas coisas. Isso daqui é só para fazer um fundo para nós podermos entrar nas coisas mais profundas. Sabe? Tem que fazer, é obediência. Então isso daqui não é costume, isto é doutrina. Entende? Paulo mostrou aquilo como doutrina, que a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Eu não permito, porém, que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o marido. E aí Paulo foi ensinando isso em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8 a 15, e mostrou em salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Se Paulo tivesse parado ali, a mulher que dava muitos filhos para o marido, ela era salva. Mas Paulo não parou. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer na fé. Até aí já estava mais um pouquinho. Se parasse aí, uma mulher de fé e deu muita luz, né? Muitos filhos para o marido. Tá bom? Não. Se permanecer na fé, aí vem a vestimenta, o traje, com modéstia e bom espírito. Então aí Paulo pegou tudo. Diz, não foi apenas uma coisa. A mulher que dá muito, mulher que tem muitos filhos é um sofrimento. É sofrimento. Mas não é isso que leva para o céu. Nem a que tem 20, nem a que tem 1. Não é o muito. É se permanecer na fé com modéstia e bom senso. Isso é o que Paulo ensinou em 1 Timóteo capítulo 2, verso 8 a 15. Isso daí não é costume, isto é doutrina. Entende? É uma doutrina que ele deixou a mesma coisa, é um costume de você ficar com a sua esposa até que a morte separe. Não é costume, é uma doutrina. Isso é bíblico. Você tem isso daí na Bíblia, isso daí você nunca pode mudar. Passa anos, passa séculos, passa milênios e mudam as raças, as pessoas mudam, a ciência multiplica, mas não pode mudar a palavra, porque os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Quando você toma isto da própria Bíblia, você sabe, isso aqui é verdade, eu preciso obedecer esta palavra. Então, você tem que saber, o casamento é até que a morte o separe. Agora, não é ficar confiando, é até que a morte o separe, aí ser um mau marido, ser uma má esposa. A coisa está errada, é até que a morte o separa, porque quando vocês vão casar, vocês estão tudo bem, e tem que viver daquela forma até que a morte o separa. Agora nós temos problema, mas é assim mesmo. O casamento é assim. Falei que nem eu falo de casamento, já estou lá outra vez. O casamento é assim. Você não fica como a lua de mel. Depois tem os problemas na vida, e que você vai ter que saber que é o que corre dentro de um lar. É a luta do dia a dia. Mas a luta do dia a dia não faz o casal esfriar, faz ele se amar mais, unir para vencer o problema do dia a dia. Faz ele se unir mais. A luta que nós temos, depois que nós casamos com Cristo, a luta aumentou.
Você sabe que o povo da mensagem é sorteiro, né? Você sabe que são todos sorteirão. O povo da mensagem. Já de 50 anos de mensagem, tudo sorteiro. Eu não estou falando mal do solteiro. O solteiro até livrou de um jugo, Paulo falou. Certo? Mas, mostrando o lado espiritual, já passou o tempo do casamento e o povo da mensagem é solteirão. Alguém diz, na minha igreja tem muitos solteiros. Não, não é isso não. Tem muitas irmãos, os beatos que eles falam. Não, não é isso não. Não estou falando disso. Solteiro porque eles nunca casaram com a palavra. E o tempo do casamento foi a terceira puxada, a terceira etapa, onde nós já estamos agora. Já saiu do costume. Nós estamos agora onde nós estamos. Já saímos da igreja de Corinto. Nós já estamos agora na igreja de Brana. Aqui na última era. O que tem que acontecer? As pessoas precisavam ver isso. Se elas estão apenas com namoro, ainda não têm a responsabilidade. Se elas vão ao noivado, aquilo é um passo para o casamento. No namoro é um conhecimento. Você namorou, por isso o profeta ensina, não beijar. Por quê? Porque o namoro, não quero falar disso. Eu quero pular essas coisas. Mas o namoro, porque o namoro você pode largar. Você namorou um irmão, a irmã namorou um irmão, pode largar no namoro. Olha, eles largaram, já deram a palavra. Não se dá a palavra antes do noivado. Não se dá a palavra. E também não se começa a namorar e se noiva. Não existe, isso é loucura. Como é que você vai noivar com uma pessoa que você não conhece? O namoro é o espaço de tempo de casa para preparar para o casamento. É o espaço de tempo. Gosto dela, gosto dele ou não. Os dois têm que pensar nisso. E é namoro. Aí ele não fica amassando-a e nem beijando-a. E nem ela também de pendurada nele. Porque qual homem aguenta isso? As mocinhas de hoje já faz do rapaz uma muleta. E aí o homem não aguenta também. Vai e faz coisa errada. Certo? Porque não vence aquela natureza carnal, aquilo é deles. Então ela também deveria saber agir como cristã. Mas não sabe. Então, se você namora, você pode namorar e largar o namoro. Agora, quando você chega a noivar, é porque você já decidiu. Você já sabe, essa daqui vai ser minha esposa, até que a morte separe. Esse vai ser meu esposo, até que a morte separe. Então, aí vocês não podem largar. Aí vocês vão ao casamento, depois do noivado. Mas o noivado é um passo do casamento. Agora a pessoa noiva e leva 5 anos para casar. Que é isso? Tudo errado. Aí você namora, tem um tempo maior para namoro, não deu a palavra ainda, me casarei contigo. Filho, vamos conhecer um outro, vamos conhecer. Agora, eles para conhecer um outro têm que ir para a cama? Não. Conhecer um ou outro é conhecer a natureza, é ver o que as pessoas são, é ver como elas estão agindo, como elas vão agir. É o rapaz ir na casa da moça e ver... Vai bastante lá. Vai bastante. Pega de surpresa. Para poder ver como que ela age com o pai, com a mãe, com os irmãos. Do jeitinho que ela agir em casa, fica sabendo que você vai ser o próximo. Você vai ser o próximo. Não, mas comigo, eu sei ganhar. Você vai ver. Eu sei ganhar. Não existe esse negócio. Não. É do jeito que age em casa, com o papai, com a mamãe, que são consanguíneos. Vai agir depois com o marido com a mulher, porque não são consanguíneos. Não tem nenhum parentesco. Entende? Não tem. Aí, tem a necessidade agora de você, então, vai ao namoro e chega ao noivado e do noivado ao casamento. Do noivado ao casamento, para mim, o namoro é um espaço maior, o noivado é mais curto do que o namoro.
E aí vai ao casamento, porque agora foi uma decisão. Namorou, bom, eu sei, ela vai dar uma boa esposa. Esse daqui vai ser um bom rapaz. Ele vai cuidar de mim, vai dar conta do recado. Tá. Então, aí tem um espaço de tempo, que é o noivado, e aí vem o casamento. Amém? O irmão Brana ensina isso daí. Eu estou falando para vocês que o irmão Brana ensina essas coisas. Eu estou estipulando até um tempo aqui, porque eu acho que é assim. Porque a coisa não pode, depois que você decidiu e o namoro, agora eu vou noivar, aí deu a palavra. Deu a palavra. Por isso, Maria e José não podiam largar. Se vocês notarem isso, o anjo veio e disse que era para José receber Maria, receba Maria, tua mulher. Tua mulher. Ele não tinha jeito de largar dela mais, não. O tempo já tinha vencido o namoro. Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado não é de homem algum, ela não é uma leviana. Ela não fica namorando como aqui, olhando para o outro. Não. Então, quando José ouviu aquilo, ele não podia nem largar. Aí ele pensou, vou largar de Maria. Maria está grávida. Se José tivesse tido algum caso com Maria, então, bom, Maria está grávida, é normal. Nós já tivemos problema. Mas não, José sabia, então ele disse, não, eu vou largar de Maria. Esse negócio, nós temos aí a forma de namoro correta, ensinado desde Moisés, foi ensinado o namoro, a forma certa de não tocar na mulher. Então, agora ela já está grávida, vou largar dela. E ele foi para a cama, foi dormir e pensando, vou arrumar minha trouxinha, vou dar no pé, vou embora. Aí Deus falou para ele em sonho, não temas, José, receber Maria, tua mulher. Isso quer dizer, o prazo de namoro já venceu, José. Não temos que receber Maria, tua mulher. Você já está comprometido com ela. Mas eu vou te avisar que o que nela está gerado é do Espírito Santo. Agora, precisava de alguém hoje ser justo como José o era, para poder ouvir uma palavra dessa de Deus. Não temos receber esta mensagem do dia, esta revelação dos trovões, do novo nome. Não temos receber, certo? Porque você já está casado com ela. Não temos receber. Não adianta você querer fugir, correr. É uma gravidez da palavra, do Espírito Santo, da mensagem do sétimo anjo, da revelação do dia. Agora, o que eu estou dizendo, eles não são casados. O povo da mensagem não são casados. São namoradores da mensagem. Não querem compromisso. O compromisso é terceira puxada. O compromisso é terceira puxada, é 7 trovões. O compromisso. Mas namoro, cura divina. Bênção material. Ei, glória, aleluia. Presentinho para lá, presentinho para cá. E você faz alguma coisa para Deus. E Deus te dá uma cura. E Deus te dá uma bênção. Não porque você fez, mas Deus te dá esses presentes, porque está na Bíblia. Ele diz que te dá tudo isso daí. Aí você recebe aquilo, mas nunca se compromete, não tem um compromisso com Deus, doutrinariamente. Você não quer ter compromisso com Ele, de lhe obedecer, de lhe ouvir. Porque hoje os casamentos estão sendo feitos até diferente. Ele já não usa mais. Ele te dominará. Já não usa. Já começa a ver que os casamentos de hoje, eles já não podem usar este versículo da Bíblia. O casamento hoje não estão usando o versículo da Bíblia. Ele te dominará. Porque, já é praxe do nosso país de que somos iguais, que homem e mulher é igual, não tem um maior que o outro, não tem um para dominar o outro, mas a Bíblia diz, ele te governará, te dominará, certo? O seu desejo será para ele, e ele te dominará. E essas coisas não estão existindo. O homem tem que amar a esposa e, ao mesmo tempo, do lado da esposa, ela só tem que formar um lar, ela tem que ser fiel, ela tem que fazer aquilo da forma correta, ser uma mulher sábia, mas não usa mais a Bíblia. Você deve reverenciar o marido. Não, aí, isso daí já não usa mais. É o que não se usa na mensagem também. Entende? O povo não reverencia o marido.
E tem que se reverenciar. E você sabe que o marido, Jesus Cristo, veio em brana. É isso aí que tem que entender. O marido, Jesus Cristo, veio em brana quando ele revelou os trovões, e ali estava o novo nome, que não é um costume. Novo nome não é costume. Você já viu falar em novo nome ser costume? Não é, não tem jeito de novo. Já está falando novo nome. Não é costume, é doutrina. Isso é uma doutrina. Eles estão aí com a doutrina dos trovões. Por certo, trovões não são costumes. Ninguém acostuma com trovão. Até o trovão no natural, a hora que ele ribomba lá no céu, que treme a sua casa, tudo. Oh, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino. É a hora do perigo. Ninguém acostuma com trovão. Agora, e o trovão que foi revelado 7? Nos dias de Paulo soou um trovão, certo? E vem soando 7 trovões nos dias de Brana. Nos dias de Brana, uma trombeta tocou e soou 7 trovões de uma vez. Oh, mas já não tinha soado. Soou, mas ninguém sabia. Mas agora tem que soar tudo na trombeta do 7º anjo para você saber o que é um trovão. Então são as revelações contidas nos 7 selos. E você vai e procura. E já li os 7 selos inteirinho, não achei nada. Tem pregador aí, que é pregador sábio, que é pregador formado. E ele diz: olha, eu já li toda a mensagem, toda a Bíblia. Eu nunca achei novo nome. Esse Osmar fica falando que tem novo nome. Osmar não, filho, a Bíblia que fala. Não tem nada a ver com isso não, eu só creio. Você quer ver como isso daqui é tão bom? É tão bom. Ele falou, o irmão Brana falando de Abraão. Abraão restaurado, 44. E para lhe mostrar o que ele iria fazer, ele mudou o seu nome no capítulo 17. Ele mudou o nome de Abrão no capítulo 17. Mudou o nome de Sarai no capítulo 17. Sarai é o mesmo tipo da igreja de hoje. A Sarai, ela é contenciosa. Entende? E a igreja de Corinto, Paulo falou, nós não temos tal costume de contender. Nós cremos na palavra. Não contendemos. Não formamos uma ação de contenda. Nós cremos na palavra. Mas a Sarai, ela contende. Ela tem que mudar o nome. Então, o Abrão não é o correto ainda, é pai das alturas. Deus não quer pai das alturas, eu quero pai de gente, pai de nações. Eu quero pai de gente aí na terra, pai das nações. E é o que Deus queria, pai de nações. Mas ali, Abrão era pai das alturas. Então diz, vamos mudar só uma coisa, só um A. É tão simples. Abrão, pai das alturas. Abraão, mudou só um A. Só adicionou um A. Então, Brana seria simplesmente 5 e não seria nada, porque 5 nós já tínhamos, que é Jesus, que é fé, faith em inglês. Nós já tínhamos tudo isso daí. Aí nós precisávamos de um 7. Então, estava necessitando de um 7. Aí chegou Deus para mostrar isso. Não pode ter 5, não pode ser 6. Como o Brana também daria, é o 6, né? Eu disse 5 é 6. Então você teria o número do homem. E já tinha número do homem aqui na terra. Agora precisava o número de Deus. Aí 130 da mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, o profeta disse, o 7 é o número de Deus. E ninguém sabe por que o 7 é o número de Deus. O 7 é o número de Deus porque é Brana. Eu tenho que falar claro para você. Deus falou para Brana que era 7. Quantos picos tem aquele monte? 7. Quantas letras tem seu nome? 7. B-R-A-N-H-A-M. Então, 7 é o número de Deus. Mais para frente, vou ainda entrar mais fundo um pouquinho nisso daí para vocês verem que foi Brana que falou claro. Isto é. Mas meu tempo agora já está vencendo. Meu Deus do céu. Aí Deus mudou o nome dele. E ele mudou o nome de Sara. Isso é correto. Observe que aqueles nomes significam algo.
porque ele mudou o nome de Jacó para Israel, porque ele mudou o nome de Saulo para Paulo, porque ele fez todas estas coisas depois dele ter vencido Cristo, vencido e entrado na glória. Ele disse que o seu nome seria mudado. Em Apocalipse é dada uma promessa para aqueles que vencerem. Ele faria conhecido o seu novo nome. Isso é correto. Todas as vezes que eles venciam, lhes era dado um nome novo. E aqui está, um novo nome. Depois que você vence, recebe um novo nome. E você venceu as eras, você recebe um novo nome. Mas quem venceu as eras primeiro foi Brana. Foi ele quem venceu as eras. Foi ele quem saiu fora das eras. Aqui é uma doutrina, não é um costume. 108, hoje tem se cumprido essa escritura. Agora Jesus diz que ao finalizar-se esta era da igreja na qual estamos vivendo, que é a era de Laodiceia, ao finalizar-se, então o Filho do Homem se manifestaria de novo da mesma maneira como foi nos dias de Sodoma. Então isso aqui é uma doutrina. Ao finalizar-se a era, aí que o Filho do Homem ia manifestar. Se não finalizou a era de Laodiceia, então não manifestou o Filho do Homem, que foi Deus no profeta. Aí teria que vir outro profeta. Mas não existe isso. O profeta mostrou que já finalizou. Você pega o parágrafo 206, a festa das trombetas, ele mostra a mesma coisa. Que quando finaliza a era de Laodiceia, então a noiva conhecerá os mistérios. Isso é doutrina, não é costume. Ninguém está acostumado com isso. Eles estão acostumados a crer que estão em Laodiceia. Isso é um costume. Mas a doutrina que o profeta pregou é que ao terminar, ao finalizar-se esta era da igreja na qual estamos vivendo, então o Filho do Homem se manifestaria de novo. E o Filho do Homem se manifestando, o Filho do Homem teria um novo nome. Quando o Filho do Homem manifestou, ele chamou Jesus, lá no leste. Agora o Filho do Homem manifestou. Ao finalizar-se a era de Laodiceia, para cumprir São Lucas 17, 26 a 30, ao finalizar a era, então o Filho do Homem se manifestou com um novo nome, Brana. Aí é 7, lá atrás foi 5, aqui é 7. Agora leia isto em Parado na Brecha, 138 a 157, para você ver se não é verdade. É o profeta que falou. O que falta é gente para crer, gente para casar com isso. Vocês são namoradores da mensagem. Precisa casar com ela. Quando você casa com essa mensagem, você tem responsabilidade com ela. E quando você casa, você sabe que certas coisas mudam. Não fica só em lua de mel a vida toda. Não, aí começa a produção de filhos, a gestação, começa a luta, começa dificuldades, começa a falta de uma coisa, falta de saúde, talvez falta de dinheiro. E aí, se você casou pensando no dinheiro, agora faltou dinheiro, você pode dar um jeito na vida. Aí começa a brigar com o marido. Por quê? Porque não tem dinheiro. Faltou dinheiro? Não, faltou saúde. Não, eu queria você bonitinho, bonitinha. Não, agora você vai engolir isso. Oh, agora chega na velhice. Não dá para te tolerar mais não, velho. Ô velho, não dá mais para te aguentar mais não. Não vai dar. Esse negócio agora já finalizou. Não vai dar, não. Você veio e participou de tudo quando eu era novo. Quando eu era nova, você participou de tudo. Agora rói o osso. Certo? Rói o osso. E quando eu estava lisinha, você me quis, agora pega a ruga. Toma a ruga. Isso aí vai até o fim, isso vai até o cemitério. É até que a morte o separe. Então agora, e a igreja e Cristo? A morte não separa. Porque você tem Cristo, agora já não morre mais. Então, eu tomo esta palavra, eu estou casado com Ele até a eternidade. Estou casado, agora não tem jeito de me livrar dele. Você sabe o que é? Não tenho jeito de me livrar do meu esposo, que é a palavra revelada. Eu mesmo não tenho jeito de me livrar mais desses trovões revelados. Não tenho jeito mais de me livrar que o Cordeiro saiu do trono. Não tem jeito.
Não tem jeito. Eu criei, me casei com isso, não tem jeito. Isso vai ter o fim agora. Mas tem gente que fica assim, não sei não se eu vou aguentar isso não. Oh, eu gosto de igreja cheia. Não, eu gosto é de crente cheio da palavra. Negócio de igreja cheia é uma coisa, igreja cheia não vai adiantar. É muitas vezes, vocês me desculpam, mas é muitas vezes que nem nós gordo. É gordo, é saúde, não. Mas gordura não é saúde, nem magreza é doença. Você tem que ter saúde, na verdade. A questão é saúde. Entende? Se você tem saúde, é o suficiente. Eu tenho visto gente magra fazer coisa tremenda. Entende? E gente gorda só cansada, que nem eu. A questão não está nisso. O que nós temos que tomar é a mensagem que faz de nós o crente verdadeiro, nem magro, quer dizer, sem virtude, sem força, e nem obeso, com doutrinas excedentes. Não, nós temos uma mensagem, uma doutrina correta. A doutrina dos trovões, ela é correta, não é um costume. Ninguém sabe nada de trovão, isso é doutrina. Alguém diz, tem aí pregando a doutrina dos trovões, a doutrina do novo nome. Por certo, é doutrina, não é costume, é doutrina. Agora, isso aconteceria ao terminar a era da igreja. Aí viria o Filho do Homem, e o Filho do Homem não vem chamando Jesus. Já pensou, o Filho do Homem nasceu. Agora nós tivemos um ministério do Filho do Homem nos Estados Unidos e ele chamou Jesus. Não chamou Jesus, ele chamou Brana. Por isso, quando chamou o irmão Brana de Senhor Jesus, ele parou do ministério. Mas se você chamasse ele de Senhor Brana, ele parava do ministério. Por quê? Quando o Senhor Jesus veio no Ocidente, ele não era Jesus, ele era Brana. E você teria que entender isso. Este é o nascimento de Deus no entardecer, trazendo a mensagem de vitória, de vencedor. Ó, se você está na primeira e segunda etapa, você não venceu ainda. Você tem que vencer agora, é a primeira e segunda etapa. Em 73 nós vencemos as denominações, saímos das denominações. Agora, do ano 2000 para cá, nós tivemos que vencer a primeira e a segunda etapa. A crença na primeira e segunda etapa e entrar no casamento da revelação dos 7 trovões, do 7º selo, do novo nome, da terceira puxada, da visão da tenda. Eu estou casado com isso. Eu estou casado, então não tem jeito de me livrar disso daqui mais. Estou casado. Obrigado, Senhor, por esta luz da sua palavra. Ajuda meus irmãos a permanecer nesta convicção da palavra, da fé verdadeira, daquilo que foi revelado para nós neste tempo final, através do ministério do seu profeta William Marion Branham. Foi quem pregou esta revelação de novo nome, de 7 trovões, de 7º selo, de terceira puxada, de visão da tenda, que tudo estava dentro daquele quartinho, estava cumprindo a visão da tenda quando ele estava recebendo a revelação dos selos. E ali as pessoas foram abençoadas, não apenas o natural, mas o espiritual. As pessoas recebiam a forma de andar correta, de crer correta, e aquilo era a revelação da sua palavra. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. E ele entrou
penas meu pela cruz, Ele quer também ser teu. Todo que nele crê, feliz há de sempre ser, tão feliz assim como